A paz de Deus, querida Irmandade de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Prazer imenso poder estar utilizando esse canal de comunicação na internet para poder estar interagindo com vocês um pouquinho do que nós sentimos ao servir a este grande Deus. Um canal voltado para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, mas também para os amigos que têm interesse em saber mais a respeito da nossa crença, da nossa instituição como denominação e também o nosso dia a dia, as práticas, tudo aquilo relacionado à nossa fé. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, tanto aqueles que não são da nossa igreja, quanto os que o são, que Jesus Cristo é a regra de fé. Não existe outro evangelho. Não existe, digamos assim, algo paralelo que seja maior do que a palavra de Deus. E a Congregação Cristã no Brasil, uma denominação histórica de grande relevância no Brasil e no exterior, ela visa trazer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos, nós vivenciamos aquilo que está na palavra de Deus como regra de fé. E perfeitos nós não somos e nunca seremos, porque nós habitamos num corpo carnal, propenso ao mal, inclinado às coisas da natureza humana. Mas nós temos também uma alma, e a alma, nela habita o Espírito. Nós temos o sentimento, nós temos o desejo de servir a Deus. Tudo isso é na alma. A alma é aquilo que conecta o ser humano ao eterno. Quando nós congregamos, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós lemos a palavra, quando nós escutamos a palavra, nós estamos alimentando a nossa alma. E a alma, ela tem sede de Deus. Assim como o seu corpo tem sede, necessidade da água, essa água que nós bebemos durante o dia, a nossa alma tem sede do Espírito, do que é espiritual. E no tocante a isso, discernindo muitas questões que é falado na internet, que a Congregação Cristã no Brasil não crê no Evangelho de Jesus Cristo, que ela perverte o Evangelho, isso é algo que não é verdade. Eu vim para a congregação com os meus 32 anos de idade. Hoje eu vou completar aí nos próximos meses 37 anos de idade, então são quase 4 anos dentro da igreja, da congregação, sendo que os outros anos da minha vida eu vivenciei em outras instituições. E eu posso afirmar a vocês, a nossa igreja é uma igreja que prega mediante o que Deus revela. E nem sempre o que Deus revela é algo que nós queremos ouvir. Até porque nós não escolhemos quem vai ler a palavra de Deus. Claro que tem o corpo ministerial, tem os irmãos do ministério, isso é para a ordem. Imaginou qualquer pessoa subir lá e falar o que pensa, o que quer?
Então precisa ter uma ordem, precisa ter uma disciplina, precisa ter uma liturgia, mas acima de tudo precisa ter temor a Deus e caráter para fazer isso. Pois um porta-voz da palavra de Deus, o mínimo que se requer dele é que ele tenha os atributos para falar da palavra de Deus concernente a admoestar uma igreja. Uma coisa é você fazer isso com alguém que está do seu lado, um amigo seu, e isso não é tão levado a um nível da responsabilidade quanto você estar diante de uma igreja toda, principalmente num culto oficial. Uma coisa é você, numa visita, você orar, você ler um trecho da palavra de Deus. Ali você não está num culto oficial, ali você está num ajuntamento, e não é o ajuntamento da igreja, é um momento que você está ali de comunhão, porque quando você está num ajuntamento onde você está inserido no contexto de igreja, você tem que ter a representatividade daquele ministério que representa aquela igreja. Não representa os crentes, mas representa a instituição no que se diz direito à imagem, fala e até mesmo as suas obrigações ministeriais. E quando você não o está inserido nesse contexto, você é simplesmente um cristão que está numa visita, numa cantata, em alguma coisa relacionado a cultos não oficiais. E se fala muito que na congregação nós não damos ênfase ao Senhor Jesus. Eu acho isso uma falácia, porque nas nossas tribunas está escrito em nome do Senhor Jesus. Sempre em qualquer congregação que você for, atrás da tribuna, na parede, está escrito em nome do Senhor Jesus. Os nossos batismos é em nome do Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acontece que na congregação nós não temos ensinamento teológico, não se estuda para pregar a palavra de Deus, porque nós acreditamos que a palavra de Deus, ela fala com o homem através do Espírito Santo, e é o Espírito Santo da verdade que coloca no coração e na alma daquele que está atendendo o culto a necessidade de falar com a igreja. E a palavra de Deus, ela é revelada no culto, e geralmente nem sempre quem está presidindo o culto é o que vai ler a palavra. Desde que quem presida o culto tenha ali na sua frente o corpo ministerial, qualquer um dos irmãos que tenha esse atributo, seja um cooperador de jovem, ancião, administração e músicos, podem ler a palavra de Deus, correto? E é importante ressaltar que o não estudar a palavra de Deus não quer dizer que não lê a palavra de Deus. A questão é que nós lemos guiados no Espírito e não guiados no conhecimento teológico daquele texto. Nós não nos apegamos, por exemplo, a saber por que Israel fica em tal região ou por que tal costume naquela época era necessário, porque nós cremos que o que importa é o que a igreja vai absorver do que está sendo falado. Paulo disse, é melhor falar uma única palavra que edifique a igreja do que falar palavras que não edificam a igreja, mas edifica a si próprio. Claro que ele estava falando ali em uma das suas cartas sobre o dom de línguas, que também é algo que dentro da congregação tem um sentimento especial. Porque o dom de línguas
dentro da congregação, ele é adquirido através do batismo com o Espírito Santo. E este batismo nós cremos que é a linguagem dos anjos, com evidência de novas línguas. Ou seja, é necessário que Deus faça com que aquele irmão ou aquela irmã receba a promessa, não a promessa da salvação. Isso nós já o recebemos no batismo, mas a promessa de novas evidências de línguas, ok? E isso é um dom, isso é uma particularidade do cristão para com o Senhor, mas não é uma regra de fé e nem tampouco um prêmio que ele recebe por ser mais santo, não é isso. É favor de Deus, ok? E isso se busca através de uma vida dedicada a Deus, temente a Deus, buscando a Deus, e Deus no tempo certo concede isso aos seus servos, ok? E dentro da congregação, isso é algo muito buscado e muito levado a sério, porque você não o pode fazer por fazer, tem que ser de sinceridade de alma. Sobre as críticas, sobre tantos assuntos que têm se falado na internet, eu vim de outra denominação. Para vocês terem ideia, a minha família toda pertence a outra denominação. Então não é alguém que nasceu na congregação que está falando isso. É alguém que veio de fora, tá? Sobre usos e costumes, eu não vou entrar nesse detalhe agora nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu quero falar a respeito da forma que a congregação se comporta em relação a como ela é vista, não pelos que estão dentro, e sim pelos que estão fora. Porque mais importante do que nós pensarmos só em nós, é nós pensarmos como que os outros nos veem. E a congregação é uma igreja que cresce com números extraordinários, mesmo depois da pandemia, teve ali sim uma baixa muito grande de membresia que não voltou mais para a igreja, mas tudo isso aí é uma questão pessoal de cada um vai prestar conta para Deus. Não é nossa missão aqui criticar, julgar, condenar, não temos nem autoridade para isso, mas nós queremos também falar que dentro de uma igreja, o que nós temos que mais observar não é os homens, é a presença de Jesus. Nós não vamos a um culto para observar as pessoas, o que fala, o que ora, o que canta bonito. Nós vamos ali para observar o Senhor Jesus falando conosco. Então, tira isso de que a congregação não prega Jesus. A congregação prega o Senhor Jesus, prega a salvação, prega o batismo por imersão, prega que nós devemos ter uma vida dedicada aos princípios bíblicos não regidos pela lei, mas pela graça. E a graça, ela não é algo que é detentor da congregação. Ela pertence ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus o dá àquele que recebe. A salvação, ela é de Deus. Ela não é da nossa igreja. A nossa igreja, ela está como uma instituição, porque ela precisa ter nas leis federais, municipais, estaduais, um CNPJ. Ela tem que ter um estatuto, ela tem que ter uma organização por trás para que ela possa então realizar os seus cultos. Até para cultuar nos dias de hoje, você precisa estar legalizado perante as leis federais. Você não abriga 1.000 pessoas, 2.000 pessoas
debaixo de um templo se você não tem uma autorização da prefeitura, um alvará de inspeção, enfim, as leis obrigatórias de qualquer templo ou de qualquer espaço público, correto? E a igreja, ela pratica o que está na palavra de Deus. E nem tudo que está na palavra de Deus é gostoso. A correção, a exortação, há ensinamentos sobre como se portar, como se vestir. E tudo isso você o tem na palavra de Deus. Mas também tem a parte das bênçãos, a parte de vida eterna, do arrebatamento da igreja, quando nós vamos morar com o Senhor Jesus. E tudo isso dentro de um contexto, só para resumir, a congregação cristã no Brasil, ela não é melhor que nenhuma outra denominação, ela não se intitula detentora da graça, porém se tem falado muito aí na internet, né, que a congregação, ela não prega o evangelho. Eu acredito que o evangelho, ele não está atrelado ao que se prega, e sim ao que vive. Se as pessoas souberem quem é Jesus Cristo na vida delas, elas não precisam, de maneira alguma, ficar escutando que Jesus Cristo é a salvação, porque elas já se sentiram atraídas pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus salva a pessoa mediante o sentimento espiritual dela obedecer a Deus. Não há como você servir a Jesus se você não obedecer o seu mandamento, que primeiro é crer de alma e segundo é batizar-se. O batismo, ele é uma consequência daquilo que você já acreditou, aquilo que você já aceitou. Então não é necessário você passar um período sendo um crente para se batizar, mas é necessário que você tenha algumas qualificações para se batizar. Tá entendendo? Isso aí num outro vídeo eu explico. Mas a congregação cristã no Brasil é uma igreja bíblica, é uma igreja séria, é uma igreja que cresce, é uma igreja que, por crescer muito, obviamente tem muitas pessoas que gostam e não gostam, mas fato é, ela está crescendo, continuará crescendo, porque ela está fundamentada na palavra de Deus. Sobre as irmãs usarem véu, sobre as irmãs não poderem pregar, sobre as irmãs não poderem ter ministério do púlpito, do altar, para pregar, isso é bíblico. Não é que a congregação ela é machista, é bíblico. Deus não instituiu o sacerdócio espiritual para a mulher. Isso foi delegado ao homem. E está bem claro que Jesus chamou 12 discípulos, não chamou discípulas. Ele chamou 12 homens para que esses homens expandissem a mensagem de Jesus a todo mundo. Agora também não quer dizer que as irmãs não tenham um ministério. Elas exercem o ministério, porém não público perante a igreja, e sim como a obra da piedade, visitas, evangelistas, ajudam nos mutirões, nas limpezas, e as irmãs fazem muitas coisas na congregação. Aliás, não existe congregação se não tiver as irmãs, né? As irmãs é parte fundamental desse movimento abençoado por Deus. E, consequentemente, as irmãs que são casadas, elas se tornam colunas no ministério e na vida dos irmãos que pertencem a essa denominação. Tudo no temor de Deus, tudo na guia de Deus. A obra cresce, o corpo é edificado e a obra de Deus prevalece. É sempre lembrar da parábola do trigo e do joio. O joio ele até cresce com o trigo,
mas ele não subsiste na colheita, porque o trigo, passando pelos processos, ainda continua sendo trigo. E o joio, quando passa pelo processo, ele nem existe mais, porque ele vira palha. E tem coisas, irmãos, que vão virar palha, e tem coisas que vão progredir. Foca no trigo e esquece o joio. A congregação cristã no Brasil não é a igreja perfeita, mas busca ser, dentro do contexto bíblico, uma igreja que pratica a palavra de Deus. Guiado pelo Senhor Jesus, o Espírito Santo predomina na revelação da palavra, no irmão e na irmã que vai orar, nos irmãos que vão testemunhar. E nós devemos ter essa convicção de que a igreja, ela é um organismo vivo espiritualmente, mas que na questão relacionada à instituição, ela é uma organização. E quando nós separamos a organização do organismo vivo, nós entendemos que o que é espírito não se contende com o que é material, porque as coisas do espírito são concernentes à vida eterna, e as coisas materiais são consistentes ao tempo de vida que temos aqui na Terra. E quando as coisas materiais, elas são maiores do que as espirituais, ou os assuntos relacionados à parte institucional da igreja tendo mais ênfase do que a parte espiritual, isso claro que vai gerar muita coisa que não edifica. E o nosso assunto é edificar, é crescer na fé, é avançar, é correr a corrida conforme o apóstolo São Paulo disse. Dessa maneira nós vamos crescer e nós vamos acessar o reino da glória de Deus. Se nós tivermos luz, entendimento, clareza, nós não nos deixaremos levar por um sentimento de contenda, de divisão, de faccionismo, de intrigas. O amor fraternal, a caridade sofredora, ela precisa ser praticada, não apenas aquela que é falada nos sermões da nossa igreja, mas aquela que é vivida na semana, fora dos nossos cultos oficiais. O amor, ele deve predominar acima de qualquer erro humano. Jesus nos amou quando nós estávamos condenados. O amor de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado na cruz, pagou os nossos pecados e nos deu a oportunidade de estarmos novamente na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a toda a irmandade, no temor de Deus. Nós vamos avançar. Ainda que o adversário da nossa alma tenta impedir, enfraqueça alguém, bagunce com a vida de alguém, o Senhor, na sua misericórdia, te ama e te diz: não saia da minha presença, pois eu te amo, eu paguei um preço caro por você. E ainda que o adversário tenha arriscado você no reino da minha glória, eu vou te receber, eu vou te restaurar e eu vou estar contigo todos os dias. Bendito é o Senhor. Fiquem na santa paz de Deus. Que Deus os abençoe, irmandade de todo o Brasil e também do exterior. A paz de Deus.